Acredite se quiser. Felipe Luiz foi demitido pouco depois da sua entrevista dos 8-0. Aliás, uma entrevista boa, uma entrevista em que ele se mostrava bastante descontraído, e então foi chamado para uma reunião com José Botto, que o comunicou da sua demissão. Ato contínuo, o Flamengo publicou uma nota oficial tornando tudo público. Afinal de contas, essa nota oficial ela foi publicada no site do Flamengo e mandada para o grupo de WhatsApp da imprensa. Então, todo mundo soube disso agora, e por isso mesmo estou voltando aqui. Dei alguns telefonemas, conversei com algumas fontes, vou poder contar um pouco desses bastidores, mas confesso que até as minhas fontes estão perplexas. Perplexas. Eu tenho 50 anos de jornalismo. Eu nunca vi na minha vida um treinador ser demitido após ganhar um jogo de 8-0. Não tem nem sequer registro de algo parecido. O clube ganha por 8-0, aparentemente começa a encaminhar uma saída da crise, tem uma final de campeonato carioca daqui a poucos dias, no domingo, e demite o seu treinador de forma curta e seca. Claro que o Felipe vai falar amanhã, muito provavelmente. Estou muito curioso para saber o que ele vai falar. Espero que o José Botto, que foi vamos assim dizer, o arauto da notícia para o próprio Felipe, também se explique. Mas o que eu pude apurar, conversando com duas fontes, é o seguinte: essa demissão só não aconteceu depois do jogo contra o Lanús, porque o técnico que eles queriam ainda não tinha aceitado a proposta. Quem é esse técnico? É Leonardo Jardim, que está no Brasil, que acaba de chegar ao Brasil, chegou ontem ou anteontem, veio para o casamento do filho do Pedrinho BH. Está no Brasil, já estava sendo sondado pelo Flamengo, era o técnico que o Flamengo já imaginava contratar, caso decidisse mesmo pela demissão do Felipe, mas como ainda não havia um acordo, o Flamengo preferiu empurrar com a barriga. Só que a vinda do Leonardo ao Brasil, me parece que serviu para resolver as questões de discussão, de vem, não vem, contrato, tá? Leonardo já tinha dito que resolveu os problemas pessoais que o fizeram sair do Cruzeiro, que não achava impossível voltar a trabalhar imediatamente, mas que ele só voltaria a trabalhar com um projeto e com um grupo que lhe permitisse sonhar com altos títulos. Esse grupo é o Flamengo. Claramente é o Flamengo. E a partir do momento que, isso aí me disse uma das fontes, a partir do momento que ele teria dito, ok, eu topo, o Flamengo então resolveu demitir o Felipe hoje. Por que hoje? Porque ficaram com medo de que o Felipe ganhasse a final do Carioca, jogando bem. Se o Felipe ganhasse a final do Carioca com uma boa exibição, o ambiente para uma possível demissão se tornaria muito mais complicado. E é verdade. Me lembro, é bom sempre lembrar, que quando começou a se falar em demissão de Felipe Luiz, eu fui um dos aqui que disse, olha, se perder o Carioca, depois de perder 2 taças, tá? Ainda que aquela imprensa que não entende porra nenhuma do Flamengo, quase toda ali do outro lado da ponte aérea, vocês imaginem, inacreditável, não sabem nada de Flamengo. Mas, enfim, na verdade, nos bastidores, já estava se urdindo a demissão do Felipe. Que coisas contaram? Você nunca é demitido por uma única coisa. Você não é demitido porque perdeu um título. Você é demitido por um somatório de coisas.
Então vamos lá para trás, para poder começar a ajudar vocês a entenderem o que levou a essa erupção absolutamente inesperada do vulcão. O esqui, porque sem o esqui hoje não dá. Filipe Luiz nunca foi o técnico dos sonhos do BAP e do próprio José Boto. Antes da eleição, perguntado inúmeras vezes se seria ele o treinador, o BAP se esquivou. E quando o Boto chegou, o Filipe tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil. O Filipe ganhou a Copa do Brasil ainda sob a administração Landim. Anotem isso. O Filipe ganhou a Copa do Brasil ainda sob a administração Landim. Porque esse ponto é um ponto importante lá na frente, no desaguar da demissão dele, agora após esse 8-0. Só que naquele momento era impossível demitir o Filipe Luiz. O Filipe Luiz tinha ganhado a Copa do Brasil, garantindo um título depois de um ano trágico do Tite, devolvido o Flamengo a jogar de uma maneira encantadora, que lembrava muito do Jorge Jesus. E aí, tanto Boto como o BAP acabaram aceitando o Filipe Luiz. Mas aí, repito, nunca foi o treinador dos sonhos deles. Mas, diante do sucesso, você não tem como discutir. Como demitir um treinador que, depois de ganhar a Copa do Brasil, ganhou o Carioca, ganhou a Recopa Sul-Americana, ganhou a Supercopa do Brasil, acabou ganhando o Brasileiro e Libertadores, foi à final do Mundial perdendo nos pênaltis. Não tinha como. Não tinha como. Embora o Boto desse entrevistas bastante esquisitas, né? Lá atrás, na Europa, durante o Mundial de Clubes, falando de técnicos que ele gostaria de ter, o dia que o Filipe Luiz fosse embora. Esquisito isso, né? Mas isso só reforça toda a história de que o Filipe ele foi suportado durante esse tempo todo pelos resultados. Porque o BAP, já falei para vocês que o BAP é um cara, uma personalidade bastante polêmica, para dizer o mínimo, e que nunca suportou a ideia de que o técnico dele, que foi importantíssimo no primeiro ano de sua administração, ganhando os títulos mais notáveis da temporada, era egresso da era Landim. Você vai olhar um pouco mais atrás, você vai ver a história do estádio, lembra? Não quero entrar no mérito da viabilidade ou não do estádio. Mas, no fundo, o BAP nunca gostou da ideia do estádio porque era uma iniciativa do Landim. Acho até que ele não está errado em investir numa coisa desse tamanho neste momento. Mas ele nunca apoiou a ideia. Aposta, podem ter certeza, enquanto o BAP for presidente do Flamengo, o Flamengo não vai fazer estádio, muito menos no terreno do gasômetro. O terreno do gasômetro, que agora surgiu essa história, o BAP vai já se livrar deles. Porque o BAP, que é uma personalidade muito forte, digamos assim, ele não suporta que os inimigos dele tenham algum tipo de sucesso quando ele está no comando. Então, construir o estádio do gasômetro seria dar continuidade a um plano do Landim. Ele não suporta essa ideia. Continuar com o Filipe Luiz ad eternum era dar continuidade a um plano do Landim. Ele também, no fundo, sempre esteve incomodado com essa história. Mas é claro, enquanto o Flamengo está ganhando, você não tem como fazer isso. Só que aí aconteceu, e aí começa o desgaste mais sério, aconteceu a questão da renovação do contrato. A primeira grande renovação do Filipe Luiz, já sob a administração BAP, agora, no final do ano passado, em que houve também muito desgaste. Filipe, para começar, colocou como intermediário um dos empresários mais vorazes do mercado internacional, Jorge Mendes.
E as pedidas iniciais não somente eram altíssimas, como as condições eram draconianas. O Jorge Mendes pedia o que ele queria e não admitia que o Flamengo contrapropusesse algo mais ameno para o Flamengo, seja em forma de pagamento, seja em multa, enfim. E o BAP se sentiu muito incomodado pelo fato do Felipe ter se escorado atrás do Jorge Mendes e partido para a Europa ignorado. Não saiu ileso o Felipe depois da renovação. O Flamengo renovou, deu a ele praticamente tudo que ele queria, mas o BAP saiu com um travo amargo na garganta. Porque o BAP sabia que naquela altura do campeonato, se ele não renovasse com o Felipe Luiz, a torcida inteira ficaria contra ele. A opinião pública ficaria contra ele. Então, ele, na verdade, ele já renova o contrato do Felipe Luiz quase que sem querer, quase que obrigado. Isso para um personagem como o BAP é sempre difícil. Mas, claro, se o Felipe tivesse continuado a ganhar tudo, o BAP poderia ficar com aquele ressentimento, com aquela mágoazinha escondida, mas ia aceitar. Afinal de contas, alguém já disse, né, que o Flamengo é um monstro que se alimenta de títulos e de vitórias. Só que o início desse ano foi absolutamente decepcionante. O BAP ficou muito puto quando viu fracassar a programação elaborada pela comissão técnica do Felipe e do José Boto, hein, que agora está posando de bonzinho.